Pessoal, o STF vai julgar a possibilidade de apreensão da CNH e do passaporte em caso de dívida. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Xandinho Lambibotas de Stalin. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Esse caso aqui é mais um daqueles casos absurdos de invasão do governo no direito individual. Então eu vou explicar o que é isso daqui, né? Aqui no Brasil existe um problema sério com relação à cobrança de dívidas, né? Principalmente dívidas do governo. O governo, muitos empresários abrem empresas, não conseguem pagar todos os impostos, porque a carga tributária aqui é escorchante, é impossível alguém pagar todos os impostos, e daí no final das contas a empresa às vezes fecha e fica aquela dívida do empresário para o governo, e essa dívida não tem solução, porque o governo tem um monte de limitações, ele pode tirar bens dos empresários, mas no final das contas todo mundo sabe que não pode ter bem no seu nome, mesmo aqui no Brasil, o empresário não pode ter bem no seu nome, então já se protege dessa forma, não deixa dinheiro na conta, se deixar dinheiro na conta o governo vai lá e toma. Então tem essas coisas assim que a gente já sabe, o governo não consegue cobrar essas dívidas, né? E daí de tempos em tempos a burocracia estatal resolve limitar ainda mais os direitos individuais em nome da necessidade do governo de cobrar dívidas e não sei o que lá, né? Veja, isso daqui é tipicamente situação de dívida com o governo, tá? Porque dívidas privadas, eles têm poderes muito maiores, eles conseguem fazer, são muito mais ágeis para cobrar esse tipo de coisa. O governo é muito lento e o fato é que muita gente deve para o governo, então no final das contas acaba sendo incapaz, impossível ele gerenciar esse tipo de coisa. Há algum tempo atrás surgiu o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, que tinha entre os vários objetivos ali, né, agilizar a justiça, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí botaram um negócio justamente para facilitar o governo cobrar dívida, permitiu que o governo... Hoje, ou antes, qual que era a opção que o governo tinha? É penhorar bens, né, mas bem que você vai penhorar é uma coisa muito pouco provável. Não pode penhorar o único imóvel que a pessoa mora. Pode penhorar o quê? Carro, pode penhorar outros bens e coisa e tal, mas como o governo é lento nesse troço, ele não conseguia fazer isso de fato. E o que acontecia na prática? O governo não conseguia penhorar os bens que pagassem a dívida, não conseguia reverter esses bens, é muito lento, acabava deixando para lá. A maior parte dessas dívidas morre com o tempo e fica para lá mesmo, né? Então, no final das contas, o que eles incluíram aqui, né? Além da penhora, podem-se fazer outras coisas para o eventual devedor ser obrigado a pagar. Por exemplo, lá eles incluíam justamente cancelar, suspender o passaporte ou a CNH. A ideia lá é que se o cara está devendo dinheiro, ele não vai ter dinheiro para andar de carro, né? Se ele tivesse dinheiro, ele deveria pagar a dívida que ele tem, né? Se ele não tem esse negócio, ele não tem por que andar de carro. Se ele não tem por que andar de carro, para que ele precisa de CNH, não é mesmo? E também a suspensão do passaporte. Mais uma vez, o cara vai fazer turismo, vai passear na Europa e coisa e tal, mas se ele está sem dinheiro para pagar até a dívida, por que ele vai passear na Europa, né? Agora, lógico que essa desculpa que eles dão é absurda completa, porque o cara pode estar usando a CNH dele justamente para trabalhar de Uber, porque foi a única coisa que sobrou para ele na vida, trabalhar de Uber e ganhar dinheiro trabalhando de Uber. E aí, você vai tirar a CNH dele, vai proibir ele de conseguir juntar algum dinheiro para a subsistência dele? Não tem lógica isso. Passaporte. Nem todo mundo que usa passaporte porque está passeando no exterior, meu amigo. Muitas vezes você vai trabalhar no exterior, você vai fazer algum intercâmbio, e pior, você reter o passaporte de alguém, você está limitando a liberdade daquela pessoa, né? Então existe um questionamento muito grande, isso já é questionado hoje na justiça, se é razoável essa questão de apreender a CNH ou apreender o passaporte de devedor. Então, embora esteja na lei, muita gente considera que essa lei é inconstitucional. Então existem vários entendimentos aí. Tem gente que considera que pode aprender, coisa e tal, tem juiz que determina isso, tá? Está arriscado, se teu caso cair num juiz malandro, ele vai mandar apreender sua CNH. Isso pode acontecer. Agora, passaporte também é a mesma coisa, né? Mas tipicamente tem três correntes aí. Tem o pessoal que acha que ok, que pode aprender isso tudo. Tem o pessoal que acha que aprender a CNH ok, porque você não está limitando a liberdade da pessoa. Ela pode continuar andando para cima e para baixo, de ônibus, de táxi, do jeito que ela quiser. Você não está limitando ela de andar na cidade, mas passaporte não pode, porque passaporte
Se você suspende, você está proibindo a pessoa de sair do país. Então você está limitando a liberdade da pessoa. Seria uma pena de restrição de liberdade por dívida, que não pode pela Constituição brasileira. Então, tem esses três entendimentos. Um é que nada disso vale, não pode apreender nada, porque nos dois casos é um erro. Eu acho isso, é lógico que é um erro. CNH, o fato do cara usar a carteira de motorista dele não quer dizer que ele tenha dinheiro, quer dizer que ele pode estar trabalhando de Uber. Pô, é o jeito que ele tem de se virar ali, é aquele, você está querendo tirar a única forma dele se alimentar, né? A suspensão do passaporte também é um absurdo. Tem gente, então, que acha as duas coisas absurdas, tem gente que acha que passaporte é absurdo, mas CNH ok, e tem gente que acha que tudo vale, pode aprender tudo, né? De qualquer forma, é um absurdo, porque, como eu disse, isso daqui é principalmente para dívida com o governo. E dívida com o governo não existe, o governo é ilegítimo, ele não pode cobrar dívida. Então isso daqui, na verdade, não deixa de ser mera violência governamental, aleatória contra pessoas. Então, cancelamento de cartão de crédito, não sei o que lá, coisa e tal, isso daqui não me importa, isso aqui eu acho que não faz diferença nisso daqui. Mas enfim, o STF vai julgar agora e deve unificar o entendimento desse troço, né? É realmente muito raro, ultimamente, a gente ver o STF julgando alguma coisa que é realmente o papel dele. Isso aqui é o papel dele. Porque o que aconteceu nesse caso? Os idiotas dos deputados botaram uma lei que claramente contraria a Constituição, aprender CNH, aprender passaporte contraria a Constituição, e agora os caras vão votar nisso daí. Vamos ver o que eles vão votar, né? O que eles vão aceitar nisso daí. Realmente é uma coisa que pode afetar muita gente, principalmente quem, como eu, sou empresário falido, né? Eu tô nesse barco aqui, eu não duvido nada, mais dia menos dia, governo caçar meu passaporte, minha CNH. Nunca fiquei devendo dinheiro para empresa privada, para pessoa privada, nada. Paguei todas as dívidas. Mas governo, meu amigo, é impossível pagar todas as dívidas do governo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre uma alteração na lei orgânica do Rio de Janeiro que pode permitir a venda de armas no município do Rio de Janeiro. E isso, lógico, está deixando a Rede Globo aqui de cabelo em pé, né? Arrancando a calcinha pela cabeça. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Petista Ancap, Ares 1521. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, aqui no Brasil, cada município tem um negócio chamado lei orgânica, que é como se fosse a constituição daquele município, né? Você tem a Constituição Federal, que é aquele negócio que justifica a existência do Estado, que dá autorização ao Estado para roubar as pessoas, e aí cada Estado brasileiro tem também a sua Constituição Estadual, então tem a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, a de São Paulo e etc. De cada estado tem a sua. E além disso, cada município deve ter também uma lei orgânica, que é uma espécie de constituição municipal, digamos assim, que vale só naquele município, né? E o que tem nessas leis orgânicas? Basicamente, elas copiam os termos das leis federais, das constituições federais e estaduais, e incluem ali principalmente a desculpa de poder roubar impostos, né? Mas tem algumas outras coisas também que eles colocam ali na lei orgânica do município. A ideia é aquela ideia da pirâmide de Kelsen, aquela besteira de ter uma norma que é mais rígida, que você não pode alterar com muita frequência. Para alterar a lei orgânica, você tem que ter 3/5 dos votos, é igual alterar a Constituição, é igual fazer uma PEC, é mais difícil do que fazer uma lei comum, né? Então, a lei orgânica do Rio de Janeiro, em determinado momento, lá pelos anos 2000, quando isso aqui só tinha socialista por aqui, ela foi alterada para incluir a proibição de fabricação e venda de armas no município do Rio de Janeiro. Então aqui no Rio de Janeiro, quando você quer comprar armas, você tem que ir para São João do Meriti, para Belford Roxo,
para municípios vizinhos aqui do Rio, onde existem lojas de armas. Aqui no município do Rio de Janeiro é proibido abrir loja de arma por causa dessa lei orgânica que proíbe esse tipo de coisa, né? Enfim, o que os vereadores do Rio querem fazer é justamente revogar esse item da lei orgânica de forma que seria novamente possível a venda de armas no Rio de Janeiro e a fabricação de armas também. Essa era a ideia original, mas parece que eles já alteraram alguma coisa. Isso seria votado ontem, mas parece que não foi votado, foi adiado para hoje. Então ela adiou justamente porque o texto foi modificado e não cita mais a fabricação. Então parece que havia resistência no pessoal, que fabricação de armas, não sei o que lá. É uma besteira enorme, né? Afinal, por que proibir fábrica de arma, né? Qual o problema disso, né? Mas enfim, aparentemente o pessoal, para passar essa matéria, eles acabaram tirando fora a parte de fabricação de armas e permitindo apenas o comércio de armas no Rio de Janeiro. E a justificativa deles é perfeita, é que o município do Rio está perdendo arrecadação porque o pessoal do Rio vai nesses municípios no entorno para comprar armas, né? Não tem como comprar aqui no município do Rio, sendo que não faz diferença nenhuma no final das contas. O pessoal vai comprar arma, quem quer comprar arma vai comprar arma de qualquer jeito, né? E lógico, o G1 aqui já está arrancando a calcinha pela cabeça, dizendo que, ai, que absurdo, que essas armas vão parar na mão dos traficantes. Meu amigo, presta atenção, o pessoal já compra arma hoje, só vai no município do lado aqui, não faz diferença nenhuma isso. Mas, assim, não faz diferença nenhuma, mas eu concordo que seria mais cômodo para quem está aqui no Rio de Janeiro poder comprar armas por aqui mesmo, né? É uma besteira ter que ir lá no município vizinho para comprar armas, né? Perde-se um tempo grande. Então, no final das contas, o G1, como era de se esperar, já está falando aqui um monte de coisa. Eles tentam denegrir a lei de qualquer forma, né? Alguns dos apoiadores do projeto deixaram a Câmara recentemente. Jones Moura foi para Brasília, o vereador era suplente da deputada Flor Delis, caçada por apedrejar o assassino do marido. Agora, repara, por que tinha que citar isso da Flor Delis? Veja, o cara, ele não é acusado de nada, ele foi para Brasília porque ele era o suplente da Flor Delis. É Flor Delis ou Flor de Lis? Eu não sei como é que fala o nome dessa mulher. Enfim, ou seja, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E o doutor Jaiminho, que também tinha apoiado o projeto inicialmente, e foi o cara que espancou o Henry Borel, aquele garoto, a gente falou sobre isso aqui, um absurdo esse caso. Mas de qualquer forma, olha só, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eles estão querendo associar esse tipo de coisa, por quê? É o desespero, eles não têm opção, não têm argumentos, né? Eles devem estar com medo mesmo disso ser aprovado, né? E mais adiante aqui eles falam do Instituto Igarapé lá do Soros, né? O Instituto Igarapé do Soros, acho que é o segundo ou primeiro maior recebedor de recursos da Open Society Foundation aqui no Brasil, é o Instituto Igarapé, que, lógico, é contra armamento e coisa e tal, enfim. Não, porque o estudo diz que é muito mais provável essas armas acabarem com bandidos, então é muito mais perigoso, não sei o que lá. Enfim. O fato do pessoal estar com esse medo todo é sinal de que existe chance desse projeto passar. Isso que me deixa alegre. Se a G1 não estivesse nem falando desse troço, eu não estaria preocupado não, porque eu acho que não passaria, entendeu? Cheio de socialista na Câmara de Vereadores aqui do Rio. E parece que foi adiado de ontem para hoje, como eu falei, tiraram a parte de fabricação, que realmente é uma parte menos importante. E outra coisa interessante é que o Benê Barbosa está vindo para discursar aqui, hein? Vamos ver se ele consegue convencer o pessoal a aprovar essa lei. Tomara que sim. Ficaria muito satisfeito de poder comprar arma aqui no município do Rio de Janeiro. Excelente iniciativa. Eu acho que o governo não tem o direito sequer de tirar o seu direito de comprar armas ou não. Acho isso tudo uma besteira, mas de qualquer forma, facilitar um pouco mais é sempre positivo, sempre bom. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal,
Veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o leilão do 5G, que começou ontem, foi um sucesso, já mudou, já vendeu um monte de coisa, o pessoal vamos ter novas operadoras aí no mercado, vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Petista Ancap, juiz da Rinha de Galo do Ancapistão, Eu Preciso de um Companheiro, João Benevolente, Bolsoneca do Adrena, Musiquinha Brega do Ancapistão, Richard Hillage, Herdeiro da Sonserina e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já vem falando desse leilão do 5G há um bocado de tempo. Isso é uma coisa que realmente é problemática, né? É uma tecnologia que já existe em vários lugares do mundo, está chegando agora aqui no Brasil e é uma boa coisa sempre você ter mais opções aí para se conectar à internet, né? O 5G, como a gente já explicou, são faixas novas de frequência e uma nova tecnologia de comunicação entre os celulares e a torre que tornam a comunicação toda muito mais rápida, né? Mas tem um porém nessa história, como a gente explicou. A comunicação fica muito mais rápida, fica muito menos lag na transmissão, mas ela exige um maior número de antenas. Por quê? Porque o alcance da antena é muito menor do que no caso da 4G. E isso que eu acho que é um grande problema dessa tecnologia, né? Hoje em dia, o grande problema que a gente tem da rede celular, no final das contas, é justamente os pontos cegos, os pontos que você não tem cobertura. Ainda são muito comuns com essas antenas que a gente tem hoje, que tem um alcance muito grande. Imagina uma nova tecnologia agora que o alcance é bem menor, ou seja, tem que ter muito mais antenas por aí, né? É verdade que a antena da 5G é uma antena muito mais discreta, tá? Aliás, isso tem evoluído realmente à medida que os celulares vão avançando, né? Aquelas antenas primeironas que eram enormes e coisa e tal, elas acabaram sendo... hoje em dia as antenas já são muito menores e a tendência da antena 5G é ela ser realmente pequenininha, vira quase um transmissor de Wi-Fi, né? Mas enfim, de qualquer forma, é nova tecnologia, é bacana, vai permitir um monte de coisas novas. Por exemplo, a expectativa é que, em termos de internet domiciliar, ao invés de você botar uma fibra ótica, você comprar um acesso à internet via 5G, saia mais barato ainda. Então, enfim, tem um monte de novidade interessante por aí, né? E foi o leilão do 5G, começou ontem, como eu falei, ainda tem algumas frequências para serem vendidas hoje, mas a gente já tem algumas novidades interessantes. Primeiro, é lógico, como esperado, a Claro, TIM e Vivo, que são as grandes operadoras brasileiras, elas arremataram as principais frequências, então elas continuam aqui como sendo as principais frequências, né? O lote B01, B02 e B03, que eram aí a parte mais interessante da coisa, elas arremataram, mas teve um monte de outras coisas. Por exemplo, uma coisa interessante foi a Vinit 2, que arrematou o lote de 700 MHz, o lote A1, que é nacional também, ou seja, é quase como se fosse uma nova operadora, tá? Mas a Vinit 2, nesse caso aqui, ela tem, na verdade, uma visão diferente, tá? É uma empresa nova que foi fundada com o grupo Pátria, Fundo Pátria, que é um fundo de investimento, e criou essa empresa, na Vinit 2, e eles estão entrando com a proposta de ser uma operadora de infraestrutura apenas, ou seja, eles vão montar a infraestrutura toda de celular, vai estar tudo funcionando, mas eles não vão vender celular ou linha para o cliente final, eles vão vender para outras empresas. E aí você tem duas alternativas. Você tem empresas grandes que podem querer contratar esse serviço diretamente. Então, por exemplo, você pegar uma empresa enorme como a Petrobras, por exemplo, ela pode ter a própria central telefônica dela via 5G, usando a infraestrutura da Vinit no Brasil todo, né? Então, assim, ela pode fazer isso para dar aos funcionários dela e até entre as empresas fazer a ligação, coisa e tal. Esse serviço de telefonia interno da empresa todo via essa infraestrutura. Ou pode até uma outra empresa, como por exemplo uma Claro da vida. Na verdade, a Claro não faz sentido porque a Claro tem a estrutura dela também. Mas vamos supor que eu queira criar uma Ancapistão Telecom da vida, eu crio a empresa, eu faço todo o tratamento do cliente e eu contrato da Vinit essa infraestrutura de rede. Então não preciso me preocupar com a parte de instalação de antenas, esse tipo de coisa, a Vinit faz esse serviço. Então, é uma forma diferente de atuar no mercado. Você não vai ter uma linha da Vinit, você vai ter uma linha de uma empresa XYZ e coisa e tal,
mas essa empresa vai contratar a Vinit para fazer a infraestrutura de rede dela. Então é uma coisa interessante, um negócio bacana. De qualquer forma, é mais concorrência no mercado, né? Tem mais gente aí entrando no mercado, fornecendo esse serviço no mundo, no Brasil todo. Então, ela adquiriu com um ágio bom, ela pagou caro nesse ágio da faixa de 700 MHz, mas a faixa principal que o pessoal queria é essa de 3,5 MHz, e foi as três grandes que compraram, né? Parece que aí depois tem um monte de faixas que não são nacionais, que são, na verdade, faixas regionais, que atuam só em determinados locais, né? E aí entraram outras empresas também. A Sercontel comprou na região norte, São Paulo, a BrisaNet, serviço de comunicação no Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, a Cloud2U, indústria e comércio de equipamentos eletrônicos e coisa e tal. Provavelmente, não estou dizendo com certeza, essas empresas vão oferecer internet em casa. Como eu falei, a 5G é excelente para isso. Ela permite que você tenha uma internet domiciliar muito forte, muito potente, melhor do que fibra, com baixa latência, com tudo legal e coisa e tal, e sem fio. Ou seja, você conecta, bota um chip ali e tudo funciona, né? Aqui de novo teve mais uns blocos aqui de 3,5 GHz, que também foram as três principais aqui, a Vivo, Claro e TIM. E, de novo, na 2,3 GHz também ficou quebrado em locais, então ficou um monte de gente, cada uma num lugar aqui. Enfim, ainda faltam blocos a serem leiloados, então continua o leilão hoje, ainda tem mais coisa hoje, mas a gente já tem umas boas notícias aí de terem novos operadores no mercado, operadores de celular, e você ter também um pouco mais de concorrência na internet domiciliar, que eu acho que é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito positiva também, né? Vamos ver como é que esse negócio aqui caminha. De qualquer forma, a grande questão que muita gente está colocando aqui mas é a Huawei não participou, coisa e tal. Veja, aquilo que eu já expliquei em outros vídeos para vocês, né? A Huawei, ela produz os equipamentos. A questão toda o edital, do jeito que está, ele não proíbe a Huawei de fornecer equipamentos, mas ele coloca um nível de exigência nos equipamentos que essas empresas vão usar que pode realmente impedir ela de usar o Huawei. Eu acho que no final das contas o mais provável é que a Huawei atenda a essas exigências e seja usada, porque ela é a mais barata, né? E como eu falei, esse negócio de achar que a China vai espionar todo mundo, ela vai espionar. Grandes empresas têm que ter essa preocupação mesmo. Petrobras, esse tipo de pessoal tem que ter essa preocupação mesmo. Mas eu, como indivíduo, você, cara, isso faz muito pouca diferença pra gente no final das contas. Não seria tão útil para a China ficar espionando pessoa a pessoa. Não faz sentido isso, né? Então, o governo, nesse edital, ele fez duas coisas. Primeiro, ele exigiu aquela rede própria do governo lá em Brasília, que lá não pode ter Huawei. Essa rede para o governo em Brasília não vai ter Huawei. Mas para o resto do Brasil, ele liberou. Porém, como eu falei, existem requisitos ali que impedem a Huawei de participar, né? Vamos ver como é que isso vai ser acertado depois. Eu acho que vai acabar sendo usado a Huawei mesmo, como eu falei. É muito mais barato que as outras. No final das contas, se uma operadora dessas aqui quiser usar outras tecnologias, vai acabar pagando muito mais caro e, por consequência, a assinatura que você vai pagar do serviço, né? Porque 5G não deixa de ser um novo modelo, né? Você vai ter que ter celular compatível com 5G, não é qualquer celular que é compatível com 5G. É verdade, os modelos mais modernos todos já são compatíveis, então se você tem um celular novo, é provável que ele já aceite 5G, mas não é qualquer celular que aceita não, tá? Então, e lógico, você tem que contratar esse plano 5G da sua empresa, né? Da Claro, da Vivo, ou de quem quer que você vá fazer essa conexão, né? Qual o valor que vai ser isso, a gente não sabe ainda. Vamos ver como é que isso vai ficar, mas de qualquer forma é mais uma opção no mercado. Sempre é bom ter mais opções do que ter menos opções. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores.
Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o auxílio emergencial para mães solteiras. Olha que coisa, foi aprovado por uma comissão da Câmara, vamos entender esse assunto. 1.200 prata para mãe solteira, hein? Que maravilha. Olha, essa notícia foi sugerida por juiz da Rinha de Galo do Ancapistão, Tigo 8, a oitava maravilha do mundo, auditor da Receita Federal do Ancapistão, fiquei 13 segundos no NoFap, mas perdi, votei no Lula e me arrependo, Peter faz o urro e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pois é, meu amigo, não tem jeito, né? O governo adora fazer essas coisas de dar caridade com chapéu alheio. Vão aprovar aqui um auxílio de R$ 1.200 para mães solteiras, perpétuo, tá? Para sempre. Então, a mãe solteira certamente é uma pessoa que precisa de dinheiro, a gente sabe, não é fácil ser mãe solteira, mas, por outro lado, lembra, não tem nada de graça nesse mundo, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar e vai vir, lógico, dos pagadores de impostos, né? Hoje em dia você já tem auxílios emergenciais para pessoas em situação carente, né? Tem o Bolsa Família e coisa e tal, mas aqui o que eles querem fazer é justamente esse auxílio valer para mães solteiras de forma perpétua. Lembra, esse foi o auxílio emergencial durante a pandemia, vocês lembram? Era R$ 600 para qualquer pessoa, R$ 1.200 para mães, para mulheres, né, solteiras. Então você tinha já esse valor de R$ 1.200 durante a pandemia, só que lembra, aquilo ali era uma coisa excepcional, era um negócio que, né, valia durante aquele período ali da pandemia, que todo mundo tinha que ficar em casa e coisa e tal. Mas enfim, o fato é que o que foi aprovado ainda não está valendo, tá, gente? Isso é importante. Isso aqui foi aprovado pela Comissão de Direitos da Mulher, que aprovou esse auxílio, seria permanente e então famílias monoparentais, ou seja, não, pelo que está dizendo aqui, não é só para mãe solteira, é pai solteiro também. E aí, caramba, eu acho que eu posso me candidatar a isso daqui, hein? Abri aqui o inteiro teor da lei para ver o que está dizendo aqui. Fica instituído auxílio permanente à mulher provedora de família, ou seja, não é a família monoparental, é a mulher provedora de família monoparental. Eu tô fora, infelizmente. Não sei que eu me identifique como mulher, né? Mas enfim. De qualquer forma, fala aqui que tem que ter pelo menos um filho menor de 18 anos. Os meus filhos é tudo grande já, então não tem mais essa. Pois bem, então a primeira coisa que você tem que lembrar aqui é a seguinte: é um absurdo isso daqui, não vai passar, não tem chance, tá? Foi aprovado na Comissão de Direitos da Mulher, esse projeto de lei está andando em parecer caráter conclusivo, o que quer dizer que ele não precisa ser votado em plenário, só precisa ser votado nas comissões, mas, aqui tem a explicação aqui, se uma comissão votar diferente da outra, ou se 52 deputados pedirem para apreciar a matéria no plenário, ele vai ser apreciado no plenário. O que provavelmente vai acontecer, o governo não vai deixar passar esse negócio. 52 deputados é um número baixo, pode pedir isso daí rapidamente, essa matéria vai ter que ir para o plenário e não vai chegar ao fim. O mais provável, inclusive, é que passe por alguma comissão que esteja na mão do governo, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, que está na mão do governo, e provavelmente a pessoa vai sentar em cima disso daí, isso daí não vai adiante. Realmente não tem lógica isso, R$ 1.200, como a gente falou, foi um valor durante a pandemia, coisa e tal, ali já foi exagerado, já foi um valor em exagero, mas certamente esse tipo de benesse assim, para todo mundo ia gerar uma onda de mãe solteira por aí, meu amigo, que ia passar a ser uma profissão, né? Tem muito lugar aí, meu amigo, que R$ 1.200 é dinheiro, é bom dinheiro, dá para viver com R$ 1.200, né? Aqui no Rio não dá, mas tem muito lugar por aí que dá. Então, no final das contas, ia virar uma verdadeira profissão isso daqui. Mais uma distorção absurda causada pelo Estado. Mas, como eu disse, fiquem tranquilos, isso não vai passar. O mais provável é que alguma dessas comissões sente em cima do projeto e deixe quieto. Não esqueça o projeto lá, bota na gaveta, fecha a gaveta e acabou. Não anda. E se tiver muita pressão, o pessoal governista, 52 deputados, vão pedir para apreciar em plenário, aí tem que marcar para apreciar em plenário. E se, em última hipótese, aprovar na Câmara, não vai passar no governo, não tem lógica esse tipo de auxílio neste valor, né? Lembrando que já tem o auxílio para Bolsa Família, tem auxílio para pessoas pobres e coisa e tal.
Imagina a inflação que iria causar isso, hein? Esse dinheiro todo sendo despejado por aí. Imagina a quantidade de mulher que não ia começar a encarar, virar mãe para ter um emprego, né? 1.200 por mês, porra, é uma grana. E, lógico, eu sei, 1.200 por mês para você criar um filho aqui no Rio de Janeiro é impossível. Não estou falando isso aqui. Grandes cidades, evidentemente que não dá. Agora, de novo, no interior, meu amigo, tem muito lugar aí que R$ 1.200 é um bom dinheiro. Dá para a pessoa fazer a vida dela desse jeito. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, eu vou falar sobre algumas mudanças na corrida presidencial para 2022, tá? Algumas pessoas entraram, outras saíram. Vamos falar aqui de Ciro Gomes, Moro, Lula, Alckmin e Deltan Dallagnol. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bruno Bagatini, Fat Greta Thunberg, Bicicleta do Peter, Fábio RJ, El Toro Fuerte, Dica Vaqueiro da Pegadinha do Moção, Daniel Fraga vai jogar no Vasco, Petista Ancap, Ancapistão não é uma utopia, Senhor Serelepe e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, primeira notícia é do Ciro Gomes. O que aconteceu, né? Teve aquela votação da PEC dos precatórios, que é uma PEC de interesse do governo federal, e daí houve um acordão lá, e muita gente da oposição, é curioso dessa PEC, é justamente isso. Muita gente do governo, da base que apoia o governo, não votou favorável a essa PEC, mas ao mesmo tempo muita gente da oposição votou favorável a essa PEC. Isso daí é mais uma indicação de como essa PEC está errada. Essa PEC não é uma PEC boa, ela não funciona bem. No final das contas, ela evita que o governo pague dívidas que ele deveria pagar mesmo, e ao mesmo tempo ela cria recursos para programas populistas, né? O Auxílio Brasil é um programa populista, não tenha dúvida. É lógico, a gente sabe, isso é um ponto que pode ser importante para a reeleição do Bolsonaro ano que vem. Então eu entendo por que o governo está fazendo isso, mas não tenha dúvida, é uma PEC ruim. E o fato de que muita gente da oposição está votando nessa PEC é um indicador disso, né? Mas é lógico, por exemplo, para o Ciro Gomes isso é terrível, né? Porque o Ciro Gomes sabe que esse dinheiro na mão do Bolsonaro vai ajudar ele a se reeleger ano que vem. Inclusive, essa questão toda dos precatórios, você sabe, nasceu em estados do Nordeste justamente para o pessoal tirar dinheiro do Bolsonaro para evitar que ele tenha dinheiro ano que vem para fazer outras coisas, né? Então, no final das contas, o Ciro deve estar pensando, a gente fez um esforço danado aqui para arrumar esse precatório, para tirar dinheiro do governo, coisa e tal, e agora vem a própria bancada do PDT e resolve o problema para o Bolsonaro, sacanagem, né? Pois é, então no final das contas, certamente teve alguma negociação lá em Brasília, sempre tem alguma negociação lá em Brasília, mas o fato é, esses deputados têm mesmo interesse nesses precatórios também, nessa PEC dos precatórios. Enfim, o que vai acontecer, o que o Ciro fez foi justamente disso, que suspendeu sua pré-candidatura, porque né, foi dinamitado pelos próprios parlamentares do PDT, que votaram em peso a favor da PEC do Bolsonaro. E, bom, é lógico que está rolando nesse momento muita pressão para eles não votarem no segundo turno dessa PEC a favor do Bolsonaro, e lembra, isso é um risco real, porque a PEC passou com 312 votos, muito pouco voto, então existe a chance do segundo turno ela nem passar. Mas o pior não é isso, como eu já falei para vocês, o grande problema dessa PEC é o Senado, não é? É segundo turno agora, pode ser que ela já caia agora, mas ainda tem que passar pelo Senado, então eu não vejo uma vida muito fácil para essa PEC não, vamos ver como é que a coisa caminha. De qualquer forma, o ponto que eu queria fazer aqui é que o Ciro Gomes suspendeu a pré-candidatura dele à presidência e, de certa forma, com uma pressão para os deputados do PDT e coisa e tal. Mas, na verdade, o que o pessoal está avaliando
é que isso aqui é uma saída honrosa do Ciro Gomes da corrida eleitoral. Eu acho que faz sentido. O Ciro Gomes já viu a essa altura do campeonato que ele não tem chance de qualquer forma. A corrida está muito centrada em outros nomes, ele não conseguiu decolar nas pesquisas, então o fato é, ele já percebeu que não vai dar bom, é melhor desistir de uma vez, porque se ele insistir nesse troço, ele vai estar gastando dinheiro, vai estar perdendo tempo, e aí vai perder a oportunidade de se candidatar a outra coisa, sei lá, senador, alguma outra coisa, enfim. Provavelmente ele usou esse negócio da PEC dos precatórios para sair mesmo e tá beleza, e é isso aí, não tem nada de errado não, do ponto de vista estratégico é uma coisa positiva realmente essa saída do Ciro Gomes, né? Ele não teria chance de qualquer forma, mas daí ele não fica desistindo como, não, desisti porque eu vi que não tenho chance. Não, ele desistiu porque os deputados do PDT votaram contra ele, coisa e tal, então, ou seja, é uma saída mais honrosa para ele dessa disputa, né? A coisa que mais me preocupa nessa coisa, todas as notícias que saíram sobre possíveis candidaturas para 2022, é justamente essa chapa Lula e Alckmin, né? Como eu falei para vocês, o Lula não tem chance, ele não vai ganhar essa corrida de jeito nenhum. Se ele for candidato, ele não ganha. O grande risco que tem é justamente uma chapa, mas o inverso do que está sendo falado aqui. O que não quer dizer nada, tá? Aqui está sendo falada a chapa em que seria o Lula, o cabeça de chapa, e o Alckmin, o vice. A questão toda aqui, tá aqui, né? O Lula como candidato a presidente da República e o Geraldo Alckmin como vice. Essa chapa aqui perde do mesmo jeito. Lula como cabeça de chapa perde, ponto final. O Alckmin não vai ajudar ele em nada, mas o grande risco é a inversão, né? Se for uma chapa com o Alckmin, candidato a presidente, e o Lula como vice, aí sim a gente teria alguma coisa que faria realmente muito sentido, né? É lógico, não deixa de ser curioso você notar que as lâminas da tesoura se fechando, né? O teatro das tesouras. Alckmin tanto tempo foi a alternativa de Lula, né? Não era contra o Lula, PSDB versus PT, não sei o que lá, e no entanto, meu amigo, olha que coisa, né? Os dois agora formando a mesma chapa. Olavo tem razão, que coisa, né? Mas como eu falei para vocês, o risco, certamente o Lula iria caminhar para o centro. Bolsonaro também vai ter que fazer isso. Então, no final das contas, o que está acontecendo aqui é justamente, o grande risco é esse. É eles fazerem essa chapa, mas não com o Lula como candidato a presidente, mas o contrário. Botar o Alckmin candidato a presidente e o Lula de vice. Aí sim a chapa fica muito mais forte, porque o PSDB é um partido moderado, o Alckmin vai estar se colocando como um candidato relativamente limpo, tem lá umas acusações de corrupção, de roubo de merenda, não sei o que lá, mas não chega aos pés das acusações do Lula, e o Lula vai trazer muita gente para essa chapa também, como vice, né? E vai acabar com aquela história igual que a gente tem lá na Argentina, né? Quem comanda de fato é a Cristina Kirchner, que é a vice. O problema dessa história aqui, que eu acho que não vai dar gás, isso daqui não vai dar liga, é porque Alckmin não é uma nulidade perto de Lula. Ou seja, ele tem luz própria. Então Lula pode não aceitar essa coisa de ser vice do Alckmin. Vamos ver, né? A candidatura Lula como candidato, Alckmin como vice, eu não tenho problema nenhum. Lula perde, não tem chance. Mas o contrário é que me preocupa. Bom, e aqui tem o pessoal ainda puxando o saco do Moro, que o Moro pode chegar a 30% se houver redução de candidatos para a segunda via, não sei o que lá. Não, não chega. Moro tem uma péssima comunicação com o público, ele tem uma imagem muito boa, é verdade, tem setores que se tocam muito com ele, mas o fato é que ele é ruim por vários aspectos, e principalmente o principal aspecto é justamente a comunicação. Ele passa soberba quando ele fala. Não estou dizendo que ele seja soberbo, não conheço o cara. Mas quando ele fala, ele passa soberba, ele passa eu sou melhor do que você. Talvez anos e anos se comportando como juiz, né? Faz parte. Mas isso é uma coisa muito ruim para candidato na prática. Por mais que o povo tenha uma imagem boa dele, no que ele começa a falar, meu amigo, a coisa desanda. Então o Moro não leva a sério. Ficou com uma pecha muito forte de traidor do Bolsonaro. Bolsonaro ajudou ele naquela questão do Verdevaldo e coisa e tal, e depois ele deu um tiro nas costas do Bolsonaro. Realmente foi uma coisa ali, muito chata aquilo ali. Então eu não vejo o Moro com nenhuma chance também nisso daí. É lógico, se ele conseguir chegar no segundo turno, a coisa muda de figura, porque o segundo turno aqui no Brasil vai ser eliminatório, né? Vai ser o pessoal votando no Bolsonaro para evitar o Lula ou votando no Lula para evitar o Bolsonaro, por exemplo. Vai ser sempre isso.
Então, no segundo turno, pode até ser que ele tenha chance se ele chegar lá. O que eu acho que acontece é que ele não chega ao segundo turno, né? Uma outra coisa ruim do Moro se candidatar agora é que acaba dando força àquele discurso petista de que a Lava Jato foi uma coisa política, né? Não foi. A gente vê que tem evidências claras que Lula roubou, que houve muita corrupção mesmo ali, mas o fato de Moro agora se candidatar a presidente mostra que ele sempre teve essa tendência política e coisa e tal. E como se não bastasse, é o mesmo caso do nosso último sujeito aqui que a gente vai falar, que é o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol também renunciou ao MP e deve entrar para a política. Provavelmente ele vai disputar alguma coisa na Câmara dos Deputados. Ele tem uma chance grande de ganhar ali, né? Embora ele também seja um cara que não tem um trato muito fácil com o público, que também passe uma certa empáfia, né? Uma certa soberba. Eu não vejo problema isso para a Câmara dos Deputados. O número de votos que eles precisam é pequeno. E como ele é uma pessoa muito conhecida, tem muita gente que gosta dele pela ação dele na Lava Jato, ele deve ganhar facilmente. Mas aqui, de novo, a gente acaba dando... Essas duas candidaturas vão dar muita munição para o Lula. Por quê? Porque o Lula vai poder mostrar que, olha só, tá vendo? Eu não falei que o Deltan e o Moro eram políticos, na verdade. Estavam no Ministério Público, estavam como juiz, mas eram políticos. E né, os dois estão fazendo exatamente o que ajuda Lula nesse caso, que é se candidatando a cargos políticos, né? Enfim, vamos ver como é que caminha isso daqui. De novo, eu acho que não mudou grande coisa. A grande novidade é o Ciro Gomes ter saído da corrida e o PT e o PSDB e o PSB, né, que o Alckmin agora está indo para o PSB, estarem viabilizando essa coisa aí que, nossa, deixa mais claro do que nunca o teatro das tesouras. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a reunião dos Fed que terminou com a decisão de começar o tapering. Vamos entender o que é isso daí, né? E por que isso é sério e isso pode afetar a gente. Essa notícia foi sugerida por Anônimo 1001. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Fed fez uma reunião mais ou menos na mesma época que o Banco Central aqui no Brasil, que o Copom aqui no Brasil. A gente falou sobre o aumento da taxa de juros e coisa e tal. O Fed não aumentou os juros ainda, mas ele indicou que vai começar agora a reduzir as compras de ativos, né, o estímulo à economia. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? A gente falou para vocês, com essa confusão toda da economia de lá, tem muita empresa precisando de dinheiro urgentemente, com problema de liquidez, com problema de dívida, e o Banco Central lá tem feito várias operações de estímulo econômico que, em última análise, mantém essas empresas vivas, né? E o que ele decidiu agora, ainda não vai aumentar os juros, mas ele vai diminuir essa injeção de dinheiro na economia. Então ele vai fazer uma redução de 15 bilhões nas compras de ativo. Olha, para você ter uma ideia, 15 bilhões de compra de ativo por mês que eles têm feito, eles vão diminuir, isso é diminuição. Ainda é muito maior do que o que estão fazendo lá, né? Atualmente as compras mensais são de 120 bilhões de ativo, então vai reduzir 15 bilhões. Isso daí ainda é uma redução pequena, mas isso daí já mostra que vai começar a inverter essa coisa. Lá nos Estados Unidos, eles também estão preocupados com a inflação tem aumentado muito lá, isso tem gerado efeito até de prateleira vazia, esse tipo de coisa, porque você começa a ter muita disrupção na cadeia de suprimento, começa a ter muito problema, enfim. Em algum momento, o Banco Central de lá, o Fed, teria que fazer uma ação nisso daí, e o grande risco que todo mundo sabe é justamente se ele começar essa ação de uma forma muito abrupta,
isso pode gerar um problema sério na economia de lá, com muitas empresas quebrando ao mesmo tempo, né? Só que se ele não fizer isso, a inflação vai disparar cada vez mais. Então, alguma coisa ele vai ter que fazer nesse meio termo. E o que ele está começando agora é reduzindo esses estímulos, o que já acende um sinal de alerta. A gente já pode ver consequências um pouco piores nessa coisa a partir daqui, né? Vamos ver como é que isso caminha lá nos Estados Unidos. É aquilo que eu falei para vocês. Houve um desarranjo muito grande, não tenha dúvida, durante a pandemia, os governos todos proibiram pessoas de sair de casa, imprimiram dinheiro, jogaram dinheiro na economia loucamente, causaram uma inflação enorme naquele momento, e agora estão tentando corrigir a coisa. Só que jogaram tanto dinheiro na economia que não tem como esvaziar esse dinheiro todo agora, não tem como fazer essa redução de liquidez agora. Realmente o problema vai ser bastante sério, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer com a economia de lá. A expectativa de muita gente é que justamente agora, esse início do tapering, né, que é o que eles chamam lá de redução dos estímulos, endurecimento, né, vão endurecer agora com as empresas, ainda, se for muito devagar, pode não gerar problema imediatamente, mas em algum momento aí dessa curva, desse aumento do tapering, talvez um eventual aumento da taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, isso pode causar uma queda muito forte na Bolsa Americana, tá? Isso pode fazer uma desvalorização muito rápida de ações e títulos lá nos Estados Unidos, pelo motivo simples de que, se você parar para pensar, a Bolsa de lá está bem inflada mesmo, né? Tal como daqui também. Muitas empresas passaram dificuldades, estão com dificuldades agora, o valor delas na Bolsa está realmente uma coisa meio irreal, na minha opinião, né? Então, vamos ver como é que caminha isso daqui, mas sem dúvida alguma a expectativa é que, lógico, o que eles querem é que não tenha, que a coisa seja tão suave, que ninguém perceba, né, que não altere, mas a minha visão dessa coisa é que em algum momento, meu amigo, vai ter uma inversão aí e a coisa vai desandar, hein? Vamos ver quando é que isso vai acontecer. Se você investe em bolsa, investe lá nos Estados Unidos, presta atenção porque a coisa está ficando cada vez mais arriscada. Mas para o resto de nós também, isso afeta também, tá? Não acha que não vai afetar não, porque no momento que a bolsa cai muito, que todo mundo começa a ficar sem grana, começa a secar investimento, começa a ficar mais difícil pegar empréstimo, começa a dificultar um monte de coisa. Então, no final das contas, acaba afetando todo mundo esse tipo de coisa, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.